Segura. Vamos só testar o microfone do púlpito agora, por favor. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, São Paulo. Eu quero agradecer aqui de coração a presença de cada um de vocês. Vocês não têm ideia de como meu coração está alegre. Eu agradeço a Deus por estar me colocando aqui como seu servo. Eu peço a Ele, gente, todos os dias, saúde, sabedoria, força, coragem para resgatar o nosso Brasil. Eu agradeço a minha esposa Fernanda, a mulher mais maravilhosa desse mundo, mais linda, parceira, mãe das nossas duas princesinhas, a Luísa e a Carol, que são a razão da minha vida. Eu agradeço, meu amor, todos os dias por ter colocado você na minha vida. Porque dizem, né, que do lado de todo homem existe uma grande mulher. E você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que só o meu pilar. Você é minha coluna vertebral. Sem você, eu jamais conseguiria ter dado um passo adiante na minha vida. Muito obrigado por existir e por ser minha esposa. E se a Fernanda, ela fala que ela me lapidou, né? Ela me, como é que você falou? Reeduquei. Ela me reeducou. A minha mãe Rogéria, essa aqui, ela me gerou, ela me educou e ela me preparou para a vida. Obrigado, mãe, te amo. Não, ela educou maravilhosamente bem. E se eu estou aqui hoje, gente, é para também honrar todas as mães desse Brasil. Eu quero agradecer também ao meu irmão Renan, que está por aqui. Cadê o Renan? Renan, que Deus te abençoe, meu irmão. Vem cá. Porque fisicamente a família não pode estar junta sempre, né? Infelizmente, a realidade hoje é essa, mas a gente vai mudar. Renan, obrigado por ter vindo. Está representando aqui os meus irmãos. Que Deus te abençoe, te dê muita força, muita saúde, muita sabedoria, para você ser nossa base lá no Congresso Nacional como deputado federal por Santa Catarina. Muito obrigado. E a minha saudação também, lógico, àqueles que não podem estar aqui hoje, como a Michele, que está lá cuidando do meu pai e enviou um vídeo. Obrigado, Michele, mais uma vez. E em especial, meu pai, Jair Messias Bolsonaro. Gente, eu vou pedir aqui uma gentileza a vocês. Flávio, licencinha. Tem um momento especial aqui. Gente, Flávio. Deus queira. Pode deixar, Rui. Deus queira que nunca vocês tenham um pai perseguido como ele está sendo. O maior e mais injustiçado líder político brasileiro, vítima da maior farsa que esse país já testemunhou. Pai, você despertou nessa nação, com a sua verdade, com a sua coragem e com a sua humildade. Pai, eu vou te honrar. Pai, eu vou te honrar e você vai colocar essa faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Em nome de Jesus. E vou honrar também as centenas de famílias igualmente injustiçadas pelos abusos de parte do judiciário brasileiro, reconhecido mundialmente
por calar e perseguir inocentes. A nossa luta, gente, também é por vocês. E nesse momento, Flávio, eu vou lhe pedir permissão. Até uma pausa aqui, para que os seus olhos possam se recuperar. Vou trazer 3 surpresas para você. 3! E eu vou pedir para que todo mundo acompanhe no telão, inclusive você. Pode assistir aqui na frente, vai passar aqui na frente também. Mas que as pessoas possam acompanhar aqui essas 3 surpresas para você. Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz, feita com inteligência artificial. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária, baseada em algo que eu nunca fiz. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam de braços abertos a pessoa que escolhi para me substituir, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. Vem com fé. O Brasil tem futuro e o futuro é Flávio Bolsonaro, presidente. Flávio, my friend, I want to congratulate you on the official launching of your campaign. You're a great champion of Brazil. You're a great champion of the friendship between our peoples. And I know that you will bring Brazil to greater and greater heights. Congratulations. Fala pessoal do evento aí do PR, estou aqui com o nosso, se Deus quiser, futuro senador Domingos Sávio, com também o Flávio Roskel. A gente tentou de tudo aqui, tentou pousar no Campo de Marte, não deu, tentamos Congonhas, não deu, tentamos Guarulhos, também não deu, o tempo aí infelizmente também impossibilitando a gente chegar, mas quero deixar aqui o meu recado para todos vocês. Nós já vencemos uma vez e a gente vai vencer de novo. A gente está fechado com o Flávio, toda a nossa base aqui em Minas Gerais também. A gente sabe que Minas é um estado-chave, quem ganha aqui, ganha no Brasil. Na eleição passada foram 50 mil votos de diferença e a gente sabe que a eleição do Flávio representa, né? Não representa somente a retomada, né, da presidência, né, à direita, mas principalmente, né, a gente fazer justiça com aqueles que estão presos injustamente, como os presos do dia 8, como o nosso e único líder Jair Bolsonaro, que está preso não por corrupção, não por rachadinha, não por nada além de uma perseguição que ele está sofrendo. Isso também, né, significa dar a liberdade para que ele, né, faça o que ele sempre fez, que é realmente cuidar do Brasil, mas mais do que isso, né, indicar bons ministros, fazer com que o Brasil siga no trilho da economia novamente, a gente realmente apertar o cerco contra o crime organizado, a gente poder realmente cuidar das pessoas da forma como o Brasil merece e parar, né, de puxar o freio de mão como o PT tem feito e a gente conseguir colocar o Brasil para frente. Então, mais uma vez, a gente recebeu o Flávio aqui na Domingos. É isso aí. Aqui em BH, ficamos 3 dias aqui com eles, a gente rodou, né, praticamente tudo aqui com ele, estivemos também no Rio de Janeiro, queríamos estar aí, mas deixo aqui mais uma vez a nossa força, né, o nosso empenho, apesar de não estar aí junto, mas se Deus quiser nós vamos vencer, porque nós já vencemos uma vez, vamos vencer de novo. E Minas tá com o Flávio. Vai firme, Flávio. Vamos junto, Flávio. Valeu. Gente, eu preciso só de 30 segundinhos para me recompor. Dani, dá uma palavrinha aqui, 30 segundinhos, por favor. Bom dia! Boa tarde já. Fernanda me corrigiu. Flávio, eu estou aqui hoje honrando seu pai, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele e ver o quanto tem verdade, integridade no que ele fala. Eu tive a honra de servir ao Brasil, ao lado dele, ao lado do ministro Paulo Guedes, que tirou o Brasil da pior crise econômica da história, que todos nós vivos já vimos. Esse time todo foi levantado pelo seu pai, Tarcísio, Rogério, Queiroga, Rogério Marinho, João Roma, tem muitos aqui, Juca, você não está isolado. Gilson, Damares, Bia, todo aquele time estrelar de ministros, tinha um técnico, e esse técnico era Jair Messias Bolsonaro. E eu tive a honra de servir o Brasil ao lado dele, e vou servir de novo ao seu lado, porque eu sou mãe de 2 filhos,
E eu quero, e a gente não pode desistir do Brasil. Então eu quero falar com as mães do Brasil. Nós, mães e mulheres, Soraya, Bia, Fernanda, a gente não quer discurso vitimista. A gente quer bandido na cadeia, Derrite. A gente quer tornozeleira para agressor. Não é papel, é proteção, oportunidade, crédito para poder ir trabalhar. Eu tenho 2 filhos e eu estou aqui porque tem alguém me ajudando e cuidando dos meus filhos. A mulher não é vítima, Rogério. Uma mulher que pare um filho não é vítima de nada, é forte. E precisa que o Estado proteja. Chega dessa gastança que está levando todo mundo para o vermelho, endividado. O Brasil está indo para o agiota e arrastando as famílias e as empresas. E você, tem muita gente que vai trabalhar com você. Você vai fazer o melhor time que esse Brasil já teve. Somos muitas pessoas de bem. Eu não estou preocupada com cargo. Eu quero uma vassoura para varrer o PT. É por isso que eu estou aqui com você. Deus te abençoe. É difícil pra cacete ser julgado o dia inteiro como você é. Eu estou há intensos 35 dias do seu lado. E só Deus e uma mulher forte, igual a minha amiga Fernanda, para te fazer aguentar. Seja forte, seja resiliente. Porque tem muita gente que vai caminhar com você. Quem vai se alistar para tirar o PT? Obrigado, Dani. Gente, isso é uma coisa que ainda mexe demais, é ver a imagem do meu pai, ainda que com inteligência artificial. A gente que acompanha o sofrimento dele todos os dias, a injustiça. Quando a gente pensa que está cansado, que não vale a pena, lembrem dele. Lembrem o que ele está passando. E lembrem, escrevam aí, que muito em breve ele vai estar aqui com a gente. Hoje é o dia que a gente começa o resgate do nosso Brasil. A gente está reunido aqui por um propósito muito maior, que é devolver o Brasil para os brasileiros. E eu faço questão de dizer a cada um de vocês, eu sei exatamente o tamanho da responsabilidade que o meu nome carrega. Filho mais velho do capitão, um homem que defendeu a liberdade com a própria vida e deu voz a milhões de brasileiros. E mais do que isso, meu nome também carrega a esperança de um país inteiro. Um país que não aguenta mais ser refém do medo, da corrupção, dos altos impostos, da inflação que acabou com o poder de compra do povo brasileiro e da incompetência e da corrupção dos governos do PT. Essa turma que a cada eleição promete sempre uma vida melhor e nunca entrega o que prometeu. Quem teve 3 mandatos para fazer e não fez, não merece uma 4ª oportunidade, porque é óbvio que não vai fazer de novo. E é por isso que o dia de hoje é tão especial. Porque isso aqui, gente, é muito mais do que uma convenção. Isso é o início da luta mais importante das nossas vidas. Uma luta do bem contra o mal. Uma luta que começou com Jair Bolsonaro em 2018 e que agora está nas nossas mãos. Uma luta de quem defende a família contra aqueles que só defendem os seus próprios interesses. Uma luta de quem defende um país, um projeto de país, contra aqueles que defendem um projeto de poder. Uma luta de quem paga impostos pesados contra aqueles que só pensam em meter a mão no bolso do trabalhador brasileiro. Uma luta de quem faz as contas e não consegue pagar o que deve no final do mês. Contra quem esbanja dinheiro público na maior cara de pau, fazendo turismo de luxo pelo mundo. Uma luta de quem tem medo de sair na rua, contra
quem passa pano para bandido vagabundo. Uma luta de quem defende a liberdade contra aqueles que perseguem e censuram todo mundo que pensa diferente. Uma luta de quem acredita no Brasil contra aqueles que jogam contra o nosso país todos os dias, como o Partido das Tarifas. Mas que ninguém se engane, isso tem um preço muito alto. Um preço que alguns de nós já pagaram e que muitos ainda estão pagando. E Jair Bolsonaro é a maior prova disso. Eles tentaram matar o meu pai pela primeira vez, quando enfiaram uma faca na barriga dele. Depois tentaram matar o meu pai e tudo que ele representa pela segunda vez, quando o humilharam e mandaram ele para a prisão, junto com centenas de outros inocentes. Agora, eles tentam matar meu pai pela terceira vez, isolando e calando o maior líder da direita que esse país já teve. Tudo para tentar nos impedir de seguir o seu legado e livrar o Brasil das mãos sujas do Lula e do PT. Mas eu garanto a todos vocês, eles não vão nos intimidar, porque eu posso ser mais calmo, mais sorridente, mais tranquilo e moderado. Mas aqui tem sangue de Bolsonaro. E sabe o que a gente vai fazer, presidente Valdemar? Sabe o que a gente vai fazer, Rogério Marinho, Ricardo Nunes, Tarcísio, governadores, senadores, deputados que estão aqui, meu povo? O Brasil foi sequestrado e a gente vai libertar o nosso país desse cativeiro. Que nação sobrevive a um imposto novo criado a cada 3 dias? Que nação sobrevive a um presidente que defende bandido? Que nação sobrevive a um governo que persegue o seu povo? Que nação sobrevive sem o seu bem mais precioso, que é a liberdade? Que valor tem a sua vida se você não sabe se chega em casa seguro à noite? Que valor tem a sua vida se você não sabe se a comida vai dar até o fim do mês? Que valor tem a sua vida se o governo tira o seu direito de sonhar? Eu digo isso com toda certeza, porque apesar de toda a pancadaria que eu enfrento 24 horas por dia, todos os dias da semana, o filho mais velho do capitão segue aqui de pé, firme e forte ao lado do povo brasileiro. Enquanto o filho do Lula segue com medo e escondido fora do Brasil, suspeito de receber um mensalinho de 300 mil reais do careca do INSS. Pai, a você que está preso agora, que não pode nem assistir ao que a gente está fazendo aqui nesse momento, eu preciso dizer uma coisa que eu sei, se você estivesse aqui, você ia ficar sem graça. Eu te amo com todas as minhas forças. E eu vou até o fim para honrar tudo que você me ensinou e tudo que você representa para o nosso país. Eu não me importo de ter que sair de casa todos os dias usando colete à prova de bala, em ter que andar cercado de seguranças, em ter que abrir mão de uma vida normal, ao lado da minha família, porque eu tenho a humildade e o compromisso de ter sido escolhido por você para libertar milhões de brasileiros. Tenho certeza disso. Em janeiro de 2027, Jair Bolsonaro vai subir aquela rampa do Planalto junto com a gente. E o nome disso não é revanche, o nome disso é justiça. E a justiça começa hoje, começa aqui. E juntos a gente vai escrever um novo capítulo da história do nosso Brasil. Um capítulo chamado futuro, que ninguém transforma um país
do tamanho do Brasil, sem coragem e muito menos sozinho. E é por isso que eu conto com cada um de vocês aqui hoje para resgatar o nosso Brasil e fazer com que essa onda azul chegue ao nosso país ainda mais forte. Azul, branca, verde e amarela. A nossa pátria vai voltar a ser amada de novo. E para encerrar, as mudanças que o nosso país tanto precisa não virão daqueles que tiveram 18 anos para fazer e não fizeram. Chega! Está na hora de virar essa página triste da história do nosso Brasil. Está na hora de olhar menos para aquilo que nos separa e muito mais para aquilo que nos une. Esse é o Brasil que eu acredito. Um país onde o jovem possa sonhar e realizar. Onde uma mãe possa deixar seu filho numa creche para trabalhar e sustentar sua família. Onde você seja atendido com dignidade e sem filas, quando precisar levar sua filha no médico para fazer um exame ou uma cirurgia no SUS. Onde os professores sejam valorizados e os nossos filhos sejam estudantes e não militantes. Onde idosos sejam abraçados, cuidados e respeitados e não roubados. Onde o empreendedor encontre oportunidades e não dificuldades. Onde o produtor rural e o agronegócio deixem de ser endividados e voltem a ser respeitados. Onde o trabalhador veja o seu salário render até o fim do mês. Onde a família seja protegida. Onde a lei valha para todos. Onde os poderes voltem a respeitar a Constituição e a ser independentes e harmônicos entre si. Porque esperança não é esperar que alguém nos salve, é entender que Deus nos deu liberdade, consciência e coragem para a gente fazer aquilo que tem que ser feito. Provérbios 29:2 diz assim, gente: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o perverso domina, o povo geme. E é com esse propósito que eu assumo hoje, diante de Deus e de todos vocês, minha nação brasileira, a missão de ser candidato a presidente da República do Brasil do futuro. Para a gente construir um Brasil livre, seguro, feliz, com prosperidade e oportunidades para todo mundo. Gente, eu estou mais do que preparado para enfrentar essa missão que Deus colocou na minha vida, porque Deus tem um futuro para o nosso Brasil. E a gente vai honrar a confiança de cada um, para junto com o Congresso Nacional, ainda mais a centro-direita, com os nossos senadores, deputados, governadores, nos dando a base para mudar a Constituição, para reduzir impostos, para botar uma legislação penal mais dura, para fazer com que um estuprador de 14 anos de idade seja responsabilizado e preso como adulto, para quem enfia o cacete em mulher fique muito mais tempo preso, para quem estupra uma criança seja submetido à castração química, para nunca mais violentar ninguém. Eu me emocionei muito aqui hoje, porque mais uma vez é muito difícil ver o próprio pai preso e injustiçado, como foi Jair Messias Bolsonaro, um homem de bem, um cara honesto, uma pessoa de hábitos simples, que deu o seu melhor pelo nosso Brasil. Então, cada vez que a gente desanimar, levanta a cabeça. Cada vez que pensar em desistir, estufa o seu peito. Cada vez que você lembrar que em poucos dias o Brasil pode caminhar a passos largos para uma ditadura,
imprensa que está aqui presente hoje, não gosta de Flávio, vou te dar um conselho, vote no Flávio. Vocês, deputados, senadores que estão me assistindo, não gostam do Flávio, vota no Flávio. Vocês que estão agora me assistindo pelas redes sociais, quer criticar o Flávio, vota no Flávio. Porque se você não votar no Flávio e o presidente for outro, vocês da imprensa não vão mais poder criticar um presidente da República. Vocês, deputados, não vão poder mais subir no púlpito, no plenário da Câmara e do Senado e criticar o governo. Vocês que estão me assistindo nas redes sociais, se eu não for o presidente da República, vocês nunca mais poderão escrever com liberdade o que pensam nas redes sociais. Porque é isso que Lula vai fazer a partir do ano que vem. Ainda mais com a possibilidade de indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Imagine ele indicando mais 4 Alexandres de Moraes, para onde esse país vai? E a verdade precisa ser dita com todas as letras, porque a democracia no nosso país está esculhambada. E é isso que também me motiva, e eu quero que cada um de vocês também se sinta motivado dessa forma. Pensem como está agora Jair Messias Bolsonaro nesse momento, e se inspirem na resiliência e na força dele, na coragem dele, para a gente junto resgatar o nosso Brasil. Porque o nosso Brasil tem futuro sim, e ele começa agora com cada um de vocês aqui presentes. Deus, pátria, família, liberdade e futuro para o nosso Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos resgatar o Brasil, é agora! Alô, petista, vai preparar.